Hoje eu vou falar aqui das últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos. Vou só ler um pedacinho, mas eu vou ler esse pedacinho. A última instrução que Jesus deu aos seus discípulos está lá no final do capítulo 24 de Lucas. O que é que vocês têm que pregar? Vocês têm que pregar isso que vocês viram, que o Filho do Homem morreu, ressuscitou, e vocês têm que pregar agora, segundo as Escrituras, e vocês têm que pregar chamando pecadores ao arrependimento. Como é que os pastores não pregam isso? Porque são falsos. Nós temos um outro cântico, vencendo vem Jesus, acordou hoje, ressuscitou hoje, e ele diz aqui, quando a alma sequiosa, esse sequiosa é com sede, é sedenta, quando a uma alma sedenta chega a voz do Salvador, ela logo reconhece que é Jesus o seu Senhor. E Jesus disse isso, as minhas ovelhas eu as conheço, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu vivo dizendo, essa frase tão bonita é simplesmente terrível. Isso quer dizer que se você está numa igreja ouvindo uma voz de um pastor e esse ensinamento for falso, você não é ovelha de Cristo. É isso que quer dizer essa frase. Ele não disse que as minhas ovelhas não serão enganadas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? Quem é que você está seguindo? Qual é a igreja que você está? Pois é, isso que eu estou dizendo. A possibilidade de não ter nenhum crente numa igreja é muito grande. Mas muito grande mesmo. Vamos? Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, ela logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu elevo o braço e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Sempre algum pesar, resolutas dos amores, nossa paz em encontrar, aceitamos ameaças de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Fazer nos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus, mas se alguém procura ver-nos, sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu a morte. Jesus venceu a morte como homem. O Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus, o próprio poder de Deus. E Paulo diz lá em Efésios, logo no capítulo 1, que foi esse mesmo poder que ressuscitou Jesus que converte um pecador. Aí o cara acha que ele se converte porque ele quer. É brincadeira, meu amigo. A conversão de um pecador é um milagre maior do que a criação do universo. Por que eu digo isso? Porque quando um pecador se converte, está escrito lá em Lucas 2 vezes, que há festa no céu. Os anjos fazem festa no céu quando um pecador se converte. Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Pois é, o mundo vale menos do que a sua alma, meu amigo. Nós vamos cantar agora 2 cânticos. Quão formoso és, Rei do Universo.
uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Famoso és, meu Senhor, famoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Famoso és, meu Senhor, famoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Que de fato, irmãos, o Senhor nos dê a graça de que Jesus seja o anelo. O anelo é o desejo, é o que eu mais quero. Lembra que a gente tem um cântico que a gente canta? O que eu mais quero em meu viver é te amar, te louvar, te servir. Pois é, que esse seja o anelo da vida da gente, realmente, irmãos. Porque a gente sabe que não é. A gente sabe que o anelo da nossa vida são as coisas do mundo. A gente sabe disso. E tem que ser honesto para lutar para que Jesus de fato seja o anelo do nosso coração, o desejo do nosso coração. O que eu quero é o meu Senhor. Aí as demais coisas ele vai acrescentar. Ele não disse isso. As demais coisas ele vai acrescentar. O problema é que o povo normalmente é convencido pelos pastores que todo mundo é crente. Está tudo certo, Deus ama todo mundo. Não é assim, não é isso que a Bíblia diz. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. No Evangelho de João, o último dos Evangelhos. Nós vamos ler no capítulo 16, o trecho do 4 ao 18. E aqui a gente vai mostrar apenas dois aspectos do plano eterno de Deus para a sua igreja. O plano eterno de Deus que já contempla a sua igreja desde a eternidade. Não é novidade nenhuma, não. E a gente vai mostrar aqui algumas coisas da graça de Deus para essa sua igreja. João 16, 4 a 18 diz assim: Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis do que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco.
Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais, para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos digo que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Ou, vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser isso, um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Então, irmãos, como nós sabemos, Deus é eterno. Então, o plano de Deus é eterno. O plano de Deus, desde a eternidade, desde lá de Adão, ou seja lá quem for, já contempla a igreja. No tempo certo, a igreja ia chegar ao tempo dela. Eu tive uma professora pastora, no seminário, na época de seminário, que ela disse lá na sala de aula, meu Deus, como é que uma pastora diz um negócio desse? O plano A de Deus falhou com Israel. Eu digo, meu Deus do céu. Ela disse, ela dando aula para a gente, o plano A de Deus falhou com Israel. O plano B é a igreja, nós não podemos falhar. Nós não podemos falhar. Agora eu digo, mas meu Jesus do céu. Pois a professora do seminário lá de teologia disse isso na sala de aula. Então, meus filhos, se Deus é eterno, o seu plano também é eterno. Portanto, não sujeito a mudanças. Deus muda as circunstâncias e tudo de acordo com... Mas o seu plano é eterno. Desde o princípio, Deus criou todas as coisas, segundo um plano eterno que abrange a criação, a queda, o Redentor. Lá em 3,15 já está prometido o Redentor, o descendente da mulher. E toda a redenção da criação que ele mesmo amaldiçoou, que envolve Israel. O plano dele começou a funilar exatamente em Abraão, para a formação de Israel e a igreja. Que, como Paulo diz lá aos Gálatas, nós, a igreja, somos o Israel de Deus. Né? Então, pois bem, irmãos, como sabemos pelas Escrituras, eu vou fazer aqui um retrospecto, digamos assim, rápido. Desde a criação veio a queda, e Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Todo mundo sabe dessa história. Logo após a queda e a maldição, pela promessa e providência de Deus, começa a se desenrolar o plano da redenção. Redenção da criação amaldiçoada por ele mesmo. Adão, por tua causa toda a terra é maldita, produzirá agora espinho, cardos e abrolhos, peste, praga, erva daninha, tudo. É isso que quer dizer aquilo? Esse plano de Deus foi relatado detalhadamente na lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi executado na vida de Israel, nos 1000 e tantos anos de história, ali até chegar Malaquias, por exemplo, de Josué a Malaquias, tem mais ou menos 1000 anos, depois que Moisés morreu. O povo eleito de Deus, Israel. E foi registrado na sua história, conforme está aqui na Bíblia, essa história está toda registrada aqui, conforme está registrado nas Escrituras, até a chegada do Redentor, 400 anos depois de Malaquias, mais ou menos o último profeta escriturístico. O último profeta realmente foi João Batista, o que anunciou Jesus. E é até anunciado lá em Malaquias mesmo. Então chegou o Redentor, Jesus, aquele que veio consumar o plano de Deus na cruz do Calvário e disse, está consumado. O Deus Filho tomou forma humana e nessa condição, como homem,
suportou e apaziguou a ira de Deus por causa dos nossos pecados em cumprimento da lei do próprio Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Antes da sua paixão, como nós vimos aqui no domingo passado, ele instituiu a Santa Ceia como memorial aos seus discípulos. Vocês vão fazer isso. Toda vez que vocês se reunirem em meu nome, vocês vão fazer isso como memorial, em memória de mim. Nós vimos isso aqui domingo passado. Logo depois, no dia seguinte, foi morto na cruz, sepultado. Mas conforme o plano eterno de Deus, o Senhor da vida e da morte não ficou preso à sepultura. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo a tradição, hoje, pela manhã, ele ressuscitou. Tudo conforme as Escrituras, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Está lá escrito, ele explicando aos Coríntios. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu do próprio Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo nunca pregou nada de novo para as pessoas, não. Ele sempre pregava tudo segundo as Escrituras. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus ainda ficou aqui na terra durante 40 dias, a gente sabe disso, quando em várias aparições aos seus discípulos, revelou-lhes o cumprimento das Escrituras nele, e disse a eles o que era que eles tinham que pregar. Eu falei para vocês ainda agora, passou as últimas instruções, eu falei para vocês ainda agora que eu ia ler essa parte aqui do último, as últimas instruções que ele deu aos seus discípulos em Lucas. Depois de Lucas já começa Atos dos Apóstolos, no templo ali, e Jesus subiu na frente deles lá. Então está escrito assim, a seguir, Lucas 24, de 44 a 49. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei. Lembra que ele estava falando aqui para eles ainda agora, que diz, olha, o que eu falei para vocês, vocês ainda nem entendem, mas vão entender ainda. O Espírito Santo vai explicar. Mas aqui ele disse isso, é a mesma situação quase. São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. As últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos foram essas aqui. Logo em seguida começa Atos dos Apóstolos e ele está lá, já subindo ao céu. Então, irmãos, veja que coisa incrível. Ele subiu ao céu à vista de todos os que estavam lá com ele. Como nós temos lá em Atos, logo no início, todos subiu à vista de todos eles lá. Atos de 9 a 11 está escrito, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Então olha só qual foi a situação lá, na hora de Jesus subir. E nós vimos aqui no trecho inicial que nós lemos, que até aquele momento os discípulos ainda não haviam entendido o que Jesus lhes dizia. No versículo 4 que nós lemos aqui, está escrito, ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Eles não tinham entendido ainda. No versículo 16 a 18, ele diz de novo aqui, um pouco e não mais me vereis, um pouco e me ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isso que ele nos diz? Um pouco e não mais me vereis. E outra vez, um pouco e ver-me-eis. E vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser isso um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Eles não entenderam nada, eles não entenderam a morte de Jesus, não entenderam a ressurreição, não entenderam nada até então. O Espírito Santo é que vinha
Como ele disse, ele vos conduzirá a toda a verdade. E Jesus estava explicando para eles algumas coisas. Eles viram essas coisas e não conseguiam entender. E nós, irmãos queridos, Igreja de Cristo, com tudo isso escrito aqui, será que realmente entendemos essas coisas? Será que entendemos mesmo o plano eterno de Deus que contempla a sua igreja? Não é por acaso que existe igreja, não. E qual é o papel dessa igreja na história da redenção? Redenção da criação amaldiçoada por ele mesmo. Será que a gente sabe mesmo disso? Fazendo as tais das missões do jeito que a gente faz? É brincadeira? Vamos considerar apenas 2 aspectos desse plano, segundo o que lemos. Só 2 aspectos. Em primeiro lugar, de novo, retrocedendo um pouco na história da redenção, nós podemos ver que no plano eterno de Deus, a partir de Israel, a nação que ele elegeu era esse povo eleito que tinha que mostrar ao mundo que o seu Deus era o verdadeiro Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, e que a redenção da criação amaldiçoada por ele mesmo se daria unicamente por meio de um Messias que viria, o Redentor, conforme as suas promessas. Era isso que Israel tinha que fazer. Como diz a professora lá, Israel falhou. Então, em todo o Velho Testamento, no desenrolar da história de Israel, que faz parte da história da redenção, nasceu o Redentor, no tempo oportuno, o Filho de Maria, o Deus encarnado, em cumprimento às Escrituras. Mas Israel, o povo de Deus, o povo eleito, não o reconheceu. Como João mesmo diz, em João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Israel, o povo eleito de Deus. Igreja, o povo eleito de Deus. Mesmo rejeitado, o Senhor Jesus cumpriu a sua missão como Messias de Deus, com poder e maravilhas. Pois é, não adiantou nada, digamos assim. Capacitou seus discípulos, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu. A gente sabe toda essa história. Antes, porém, o Senhor deixou claro que assim como Israel no Velho Testamento, é a igreja agora, no poder do Espírito Santo, que tem a missão de mostrar ao mundo que o seu Deus é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que a redenção da criação amaldiçoada por Ele mesmo só pode se dar através do seu Messias, Jesus, Filho de Maria, que morreu na cruz, que morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, e deixou a sua igreja para testemunhar essa maravilha. Não foi para chamar o povo para dizer, Jesus te ama, não foi para isso. Não é isso. É para chamar o povo ao arrependimento. A criação está amaldiçoada. É para chamar o povo ao arrependimento. Esse que morreu na cruz, foi para isso que ele morreu na cruz. Foi para perdoar os nossos pecados. Arrependei-vos. Quem é que prega assim? Onde foi que vocês já viram um pastor pregar isso? Jesus te ama, Jesus quer abençoar a tua casa, toda desmantelada por tua causa. Coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível. Como vimos nos textos lidos, até a descida do Espírito Santo, os discípulos ainda não haviam entendido qual era a missão de Jesus, muito menos a deles. Jesus, quando morreu, ficou todo mundo apavorado lá dentro de uma casa. Jesus foi embora e disse que desceu o Espírito, ficou todo mundo apavorado lá dentro de uma casa do mesmo jeito. Aliás, quando ele morreu, Pedro, o bonzão, vou pescar. Com quem diz assim, perdemos 3 anos da nossa vida seguindo esse camarada aí que morreu. E diz lá que todos os outros discípulos disseram, nós vamos contigo. Os 2 no caminho de Emaús, tristes. Por que estás tristes? Não sabes? O profeta que nós esperávamos que fosse aquele que vinha nos redimir, mataram. Acabou tudo.
Eles não entenderam o papel de Jesus e muito menos o deles agora. Muito menos o deles. Como Jesus lhes ordenara, nós lemos aqui, que aguardassem em Jerusalém a promessa do Pai, que era exatamente a descida do Espírito Santo. Eles demonstraram a sua falta de entendimento ao perguntar: Jesus, será esse o tempo em que Deus virá, restaurará o reino de Israel? Porque ele estava preocupado no reino do tempo de Davi. Atos 1, 4-6. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Os homens estavam querendo um reino do tempo de Davi e Salomão. Eles não entenderam nada. Que nem a igreja hoje não entende nada. Meus filhos, Jesus então lhes explicou que ao receber o poder do Espírito Santo, fato que se daria necessariamente após a sua ascensão, nós lemos aqui: se eu não for, ele não virá. Eu preciso ir porque ele virá. Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então nós vemos aqui que Jesus deixou claro para eles que eles é que seriam agora os agentes da restauração do reino de Deus, eram eles mesmos. Ele não disse: eu sou a luz do mundo. Depois disse: vocês são a luz do mundo. Lembram lá na multiplicação dos pães? Senhor, esse povo todo, dai-vos vós mesmo de comer. Obviamente Jesus não estava falando do pão e do peixe lá, de aquele tipo de comida, não. Jesus deixou claro isso para ele. Vocês que vão dar de comer a eles, não sou eu não. Alguma vez os apóstolos deram comida para alguém? Não, Jesus estava falando do pão, ele o pão da vida. São vocês que vão dar de alimentar esse povo. Eles é que seriam os agentes da restauração, ao testemunhar exatamente essa obra maravilhosa, redentora do Messias. Eles tinham que anunciar isso no mundo todo, como foi dito. Começando em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Testemunhar essa obra. Eles teriam que dar esse testemunho em todo mundo, começando com a vida deles, como realmente aconteceu quando eles receberam o Espírito Santo. Atos 1:8, lembram? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como também em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Pois é, ele não tinha entendido o papel de Jesus, muito menos o deles. Quando chegou o Espírito, que nem a igreja não sabe qual é o seu papel. Acha que é encher de gente a igreja e virar um império. A Igreja Católica foi isso que fez, foi isso que ensinou para nós. É isso que a gente copia. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente quer mostrar para vocês, irmãos. O plano eterno de Deus já contempla a igreja desde a eternidade. Essa história veio seguindo com Israel, chegou Cristo, deixou os seus discípulos para formar a igreja. Esse é o segundo aspecto que nós queremos observar no plano eterno de Deus, que envolve a sua igreja. Assim como o Filho de Deus desceu do céu com uma missão específica, qual seja, consumar a obra da redenção na cruz do Calvário como homem, ele também subiu ao céu como homem, já com o corpo restaurado totalmente, como desdobramento da mesma missão. Ele não subiu ao céu só porque acabou a sua, está consumado, pronto, acabou, vamos embora para o céu. Não foi só isso não, irmãos. Não foi só isso não que ele subiu. Como ensina Paulo, o homem mortal, como homem mortal, ele realmente concluiu a sua obra na cruz do Calvário. E Paulo diz aos Filipenses: pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi por isso que ele subiu. Filipenses 3, 9 e 11. Mas em seu ensino, Paulo também lembra que Jesus voltará. Ele foi para lá, mas não foi para lá só esperar dar o tempo para voltar, não. Ele voltará como justo juiz, aquele que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, quando ele vier, e pelo seu reino. 2 Timóteo 4:1. Pois bem, como sabemos pelas Escrituras, enquanto esse dia não chega, o Senhor Jesus está entronizado no céu, à direita de Deus Pai, na função de sacerdote, intercedendo por nós, como está escrito em Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono de Deus, o trono da majestade de Deus, intercedendo por nós. Está escrito isso. E também na função de advogado, aquele que nos defende das acusações do inimigo, como Paulo também ensina. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus mesmo que os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Romanos 8, 33, 34. Irmão, nós sabemos dessas coisas só de ouvir dizer, ou sabendo mesmo? Além disso, como prometeu, ele está lá fazendo tudo isso, mas como prometeu, quando eu chegar lá eu mando o Espírito. Quando ele disse, como ele disse, ele enviou de fato o Espírito em seu lugar, para que os seus discípulos, agora apóstolos, formassem a igreja. E nós, como igreja, recebemos também o mesmo Espírito, o mesmo poder para continuar o trabalho de restaurar o reino de Deus, exatamente chamando pecadores ao arrependimento. Não é fazendo festa em igreja, não. Não é fazendo uma empresa religiosa, não. Não é fazendo um clube sócio religioso, não. É isso que a igreja é. Na verdade, mas não é isso que era para ser. A igreja precisa testemunhar essa obra redentora de Jesus, não carregando um Cristo morto na rua, que a gente viu aí, nem o Cristo ressurreto. Isso é tudo leseira, tudo besteira, tudo idolatria. A gente tem que contar essa história. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. O hino que a gente vai cantar no final. Nós temos que testemunhar essa obra de Jesus, segundo o seu plano eterno que contempla a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, como Paulo diz em Timóteo, 1 Timóteo 3,15. A igreja que é o corpo de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 12, 27. A igreja que é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. É isso que é a igreja. Ou era para ser. Irmãos queridos, esse é o nosso papel como igreja na história da redenção. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, corpo de Cristo. Como é que eu vou para um palanque no meio da rua, chamar todo mundo no meio da família? No meio da família, Jesus quer abençoar a sua família, venha para cá, Jesus quer... Isso é mentira! Que igreja é essa que é coluna e baluarte da verdade? Esse homem está falando a verdade? Não. Ah, meus irmãos, esse é o nosso papel. E vejam como Deus nos agraciou. É por isso que Hebreus diz que a nossa responsabilidade é muito maior. Porque os heróis lá que ele cita, em capítulo 11, eles não viram
o cumprimento da promessa. Nós vimos, a igreja viu, a igreja sabe da história toda. Eles não sabiam, eles viviam pela fé no que eles não viram, nós não, nós vimos. Nossa responsabilidade é muito maior. Veja como Deus nos agraciou no seu plano eterno, como Ele agraciou a igreja. Ele nos deixou a Escritura com tudo registrado. Eu lembro para você de vez em quando aqui, Romanos 15, 4. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que tenhamos consolação das Escrituras. Esperança, manter a nossa esperança. Ele diz isso, eu não lembro todo o versículo agora, mas deixa eu ler para vocês. Romanos 15, 4. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Exatamente isso. Nós temos as Escrituras. Eu luto tanto para ensinar vocês, porque sem entender não adianta nada. O próprio Paulo diz isso aqui em Romanos mesmo, capítulo 10, versículos 1 e 2. Eu dou testemunho de que esses judeus são zelosos da lei, porém sem entendimento. Não serve para nada. Ele era um. Que era zeloso da lei, perseguiu a igreja, matou muita gente, ou foi responsável pela morte de muita gente, mas era sem entendimento, não adiantou nada, o homem era zeloso, achava que estava fazendo tudo certo. Que nem a igreja, quanta gente a igreja matou nessa história da igreja aí, achando que estava servindo a Deus com isso. Então, irmãos, olhe só, Deus nos deixou as Escrituras, com tudo registrado sobre a criação, sobre a queda, sobre a história da redenção, começando com Israel, com a lei, com os profetas, com os salmos, como o Senhor Jesus se referia às Escrituras. E temos o Novo Testamento com a história de Jesus e seus discípulos transformados em apóstolos, formando a igreja. Como nós já vimos agora aqui, pela sua graça e pelo seu poder, agora temos Jesus entronizado como rei que cuida do seu povo, como sacerdote que intercede pelo seu povo, como advogado que defende o seu povo. Meu Deus do céu! Até o dia em que Ele vier nos buscar, Ele está lá fazendo essas coisas. Olhem como Deus é gracioso com a igreja. Além de tudo isso, todo o serviço que Ele continua desempenhando na história da redenção lá em cima, mesmo desempenhando essas funções, enquanto Ele não voltar para nos buscar, pelo seu amor, pelo seu cuidado com a sua igreja, ainda nos mandou o Espírito Santo, outro Consolador, aquele que nos conduz a toda a verdade, como ele disse, nos conduz em santidade de vida. Capítulo 13, versículo 13, que nós lemos aqui. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Meu Deus, olhe que bênção Deus concedeu à sua igreja na história da redenção. Todas estas bênçãos foram designadas por Deus no seu plano eterno. Não é o plano B, como diz a mulher, não. O plano eterno que contempla a igreja, para que desempenhemos o nosso papel na história da redenção que continua, até Jesus voltar. Está consumado. Na obra dele aqui na terra está consumado, mas ele voltou para o céu e continua a obra da redenção, da história da redenção até ele voltar. Até ele voltar. Irmão, nós precisamos ver essa história de igreja do jeito... Olha, desde criança eu me converti e vi, está errado esse negócio. Isso está errado. Nós somos filhos da igreja católica e reproduzimos muita coisa. Tiramos os santos da igreja, aquela presepada toda da igreja. Mas mantivemos muita coisa também. Mas bote muita coisa nisso. Isso que a gente chama de culto, não é culto coisa nenhuma. Isso é um rito religioso que toda religião tem. Cada uma com seu rito lá, com a sua... como é que se diz? Com a sua liturgia, cada um é tudo igual. A diferença é, você é crente ou não é. É só essa diferença. Você é salvo ou não é. Quem é salvo entende essas coisas. Quem é salvo entende essas coisas. Tem que estar numa igreja? Tem. Tem que estar numa igreja? Tem.
Essa igreja quase a totalidade, ou a grande maioria não é crente, não é mesmo não. Mas você é, sou. Então você vai entender a pregação, você vai estudar a Bíblia, você vai sentir necessidade de crescer no conhecimento da palavra e vai saber se esse pastor está ensinando ou não. Você vai saber. Como a irmã disse aqui uma vez, eu não fico numa igreja que eu sei que o pastor está pregando para me agradar. Caramba, a irmã percebeu isso. Quantos já disseram aqui, pastor de outra igreja, pastor lá só prega psicologia. Eu digo, e tu faz o que lá? Não sai de lá, por causa do status. Então, irmãos, preste atenção, o que é que nós entendemos de igreja? O que é que nós entendemos do Senhor Jesus? O que é que nós entendemos do plano eterno de Deus? Que conhecimento real nós temos disso? Ou é só essa ladainha que a gente conhece todinha aí? Jesus morreu na cruz, sexta-feira, ressuscitou domingo, não sei o quê, Semana Santa. É só esse besterol cultural, religioso? Tudo isso é verdade? É, mas qual é o meu conhecimento real desse negócio? Qual é o meu entendimento real? Por que aconteceu isso realmente? Para quê? E o que é que eu faço agora? Uma vez que eu sei que eu estou envolvido nesse processo, o que é que eu faço agora? É disso que tratam todas as cartas apostólicas, todas. Vivo repetindo para vocês isso aqui, carta apostólica não tem o objetivo de converter ninguém. São cartas escritas para igrejas, para pessoas convertidas, para discipular essas pessoas e para disciplinar essas pessoas. Que nem as cartas de Jesus do Apocalipse. Foi para converter ninguém, não. Foi chamando igrejas ao arrependimento. As 7 cartas de Jesus lá. Foi para igrejas, chamando igrejas ao arrependimento. Aí esse pastor aqui vive falando isso aqui na igreja, vai embora todo mundo da igreja. Porque como é que pode? O pastor está querendo dizer que eu não sou crente. E não é mesmo, não. Se você pensa assim, não é mesmo, não. Existem as pessoas carentes que querem que o pastor tem que estar dizendo que Jesus lhe ama, Jesus vai lhe abençoar. Peraí, que Jesus é esse que você conhece? Que Deus é esse que você conhece? Quanto mais necessidade você tem, menos Deus você tem na sua vida. Preste atenção a essa frase. Quanto mais necessidades você tem de alguém me consolar, alguém me visitar ou alguém não sei o quê, menos Deus você tem na sua vida. Eu não sei quem é o meu Deus. Eu não sei o que é doença, eu não sei o que é hospital, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei tudo. Irmão veio me reclamar uma vez aqui, daqui da igreja. Pastor, eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Eu digo, e o que é que você tem com isso? Ore por eles, que não foram visitar você. Você não tem obrigação de cobrar isso de ninguém, não. Mas a Bíblia diz que a gente deve amar uns aos outros. Sim, você tem que amar os outros. Se os outros vão lhe amar, não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Você ame os outros, visite quem estiver doente. Agora, querer cobrar os outros e visitar, você não tem esse direito. Para começo de conversa. Você é o seu Deus aí. Você é que é o Deus aí dessa história. Que conversa é essa? Então a gente tem que entender qual é a minha parte nesse negócio. Onde é que eu entro nessa história? Estamos lendo Jó com os meninos lá e vemos, coitado de Jó. O próprio Deus disse que ele era justo, que ele era íntegro, que ele era reto, que desviava do mal. Pois é, mas ele foi tão acusado pelos amigos o tempo todo que ele começou a dizer, não, eu sou justo. Quer dizer, coitado do pobre, começou a arguir justiça própria. Forçado pelos amigos lá. Aí Deus disse, quem é esse abestado aí comigo, tiririca? Quem é esse abestado que está falando o que ele não conhece, o que ele não sabe? Pois é, arguindo justiça própria, coitado. E ele estava certo em dizer, eu não dei causa a isso. A gente dá. O caso dele lá foi um caso específico da igreja. Aquilo não acontece com todo mundo, foi só com ele mesmo. Então, irmãos, a gente tem que entender essas coisas. Onde é que eu entro nessa história? Qual é o meu papel? Eu fui chamado, foi para me arrepender. Eu fui chamado, foi para servir. Eu fui chamado para seguir um mestre que é santo, santo, santo. E ele diz que é para eu ser santo como ele é. Aí eu vou anunciar essa história o tempo todo. É isso que é igreja. Não é clube sócio-religioso, não. Muito menos império comercial religioso. Muito menos. Nós precisamos refletir nessas coisas, meus irmãos. Como o nosso Deus é sábio na execução do seu plano eterno. Como nosso Deus é bondoso em nos revelar todas estas coisas. E como nós carecemos da sua graça, vivo dizendo isso aqui. Como nós carecemos da sua graça para entender a sua revelação. Agora, para isso eu tenho que estudar.
e os irmãos não querem estudar. Aí é complicado. É complicado. Ao ponto de um irmão não estudar, por exemplo, numa prova e vir para o culto de oração pedir para Deus abençoar ele no concurso. Ora, tenha paciência, meu amigo. Isso é uma falta de conhecimento muito grande de Deus. Total, na verdade. Nós precisamos estudar para entender a sua revelação, nos esforçar pelo ensino do pastor e, uma vez aprendendo e entendendo, muito mais graça ainda para pôr em prática, para nos dispor nas suas mãos, para obedecê-lo. Nós não queremos obedecer, nós somos pecadores, num mundo caído, entregue ao maligno, e é assim que nós andamos, igual ao mundo. Então nós temos que ter muita graça de Deus para resistir às fantasias, às tentações do mundo, às ofertas do mundo, em obediência à sua palavra, exatamente a fim de executar com fidelidade a nossa parte no seu plano eterno para a redenção da sua criação, que ele mesmo amaldiçoou, até que ele venha novamente em glória, que nem nós vimos aqui os 2 varões de branco lá, que provavelmente eram 2 anjos, 2 varões de branco lá dizendo aos seus discípulos: o que é que vocês estão olhando aí, espantado aí? Do jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês o verão descer. Pois é, o Senhor voltará. Ele voltará. E enquanto não volta, deixou a sua igreja e deixou poder para essa igreja, deixou ensinamento para essa igreja. Sem esse ensinamento não há poder nenhum, porque é esse poder do Espírito Santo que vai nos levar a toda a verdade, estudando a palavra, para a igreja poder desempenhar o seu papel como agente de Deus na redenção da sua criação caída, especialmente dos seus eleitos, até que Jesus volte em glória para nos buscar. Deus seja louvado. Amém.